Eu acho que tem alguns aspectos importantes nesse trabalho, né? Um dos aspectos mais essenciais é o trabalho de desenvolvimento emocional. Ou seja, ajudar a criança a lidar melhor com as suas próprias emoções. Porque ninguém gosta de ser contrariado, né? Eu também não gosto de ser contrariado. Quando a gente não tem o que a gente quer, quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, quando a gente está com vontade de ter alguma coisa, e o outro não atende a nossa vontade, isso irrita, né? A gente se sente frustrado, né? Alguma necessidade não está atendida. Então, assim, uma das coisas é ajudar a criança a perceber o que está acontecendo. E isso pode ser feito com crianças pequenas. 5 anos, assim, é mais que suficiente para a gente começar a chamar a atenção, não no sentido de chamar a atenção, no sentido de, assim, de dar bronca, mas chamar a atenção, de convidar a atenção, de trazer a atenção dele para o que está acontecendo com ele. Então, assim, filho, eu tô vendo que você tá bravo, eu tô vendo que você tá chateado porque a mamãe não tá fazendo o que você quer. Então, primeira coisa é a gente reconhecer o estado dele. Porque uma coisa que é muito frustrante para uma criança é não se sentir compreendida. E quando a criança está frustrada, está irritada com alguma coisa, está aborrecida, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela gostaria, e ela não se sente compreendida, ninguém está entendendo o que ela está passando, isso é mais aborrecedor ainda, é mais frustrante ainda. A criança entra num ciclo crescente de aborrecimento, né? E quando a gente simplesmente quer conter aquele comportamento, falar, para, não sei o que, isso não pode, tal, 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 de alguma forma até punitiva, isso não vai dar uma educação verdadeira no sentido do aprimoramento do ser humano, de autocontrole, de conseguir se equilibrar, de conseguir se harmonizar com as próprias emoções. É isso que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos. Essa capacidade de se equilibrar emocionalmente. Nós estamos precisando disso no mundo, né, de pessoas mais equilibradas. Então, a primeira coisa é reconhecer o que está acontecendo. E aí, é importante, não antes, né, mas assim, como base de qualquer atitude que a gente tenha com o filho, a gente procurar ter uma empatia. Por que que ele está assim? Por que que ele está frustrado? Que necessidade dele? Então, tem essa necessidade de compreensão. Existem formas da gente expressar para ele uma compreensão do que ele está passando. Às vezes, tem outras necessidades envolvidas. Então, por exemplo, às vezes a criança quer participar do que está acontecendo, quer participar de uma conversa. Os pais estão falando alguma coisa, talvez com o filho mais velho, talvez com outro adulto, e o filho quer participar, quer chamar atenção. Aí o pai fala: agora não, filho. Aí o filho se sente contrariado, porque ele quer atenção, porque a atenção para ele mostra para ele que ele é importante. A criança tem uma necessidade de sentir que ela é importante para os pais. Então, às vezes a gente pode fazer coisas que a criança não percebe que ela é importante para a gente. Ela acha que ela não é importante para a gente. Isso é uma interpretação que ela faz, porque lógico que o seu filho é importante para você, né? Nós sabemos disso. Mas às vezes pode acontecer dele achar que você não acha ele importante. E nisso, ele não se sentir amado. Então percebe as necessidades humanas dele? Necessidade de se sentir amado. Então, em primeiro lugar, esse olhar de empatia. Então, esse esforço consciente que nós precisamos ter de, assim, se colocar no lugar dele, de entender por que está por trás desse comportamento. E ter muito respeito pela criança. Mesmo quando for corrigir um comportamento. Respeitar que por trás desse comportamento ele tem uma necessidade, né? Tem sentimentos por trás. Só de ter esse olhar empático já muda completamente a nossa atitude. Muda completamente a nossa atitude. Mas uma coisa
eu aprendi na disciplina positiva. Para mim fazia falta. Era uma peça que faltava no quebra-cabeça. Porque na comunicação não violenta tinha muito essa questão assim de empatizar, né? De ter empatia. Uhum. Mas eu não sabia como mostrar um limite claro para a criança. Mostrar um limite claro para a criança de um comportamento de assim, daqui você não pode passar, porque porque eu tenho uma tendência natural à permissividade, a ser bonzinho demais, a evitar o confronto, sabe? É uma tendência que eu tenho. É da minha natureza um pouco assim a preguiça de resolver conflitos, sabe? Eu prefiro evitar. Essa é a minha tendência natural. Então a disciplina positiva me ajuda muito nesse sentido de é, resolver conflitos com os filhos de uma forma empática, ou seja, de uma forma gentil, me colocando no lugar dele, respeitando a autoestima dele, mas ao mesmo tempo firme, sabe? Preservando o respeito para que ele também me respeite. Então, por exemplo, o seu filho, Ludier, se ele tem uma reação estourada, eu vou usar essa palavra, tá? Se ele tem uma reação estourada, irritada, ele não consegue lidar com contrariedades e às vezes pode até ser que ele falte com respeito com o pai e com a mãe. Então limites precisam ser dados também, porque existe uma autoridade em casa. A mãe é uma autoridade, o pai é uma autoridade. Isso para mim é um aprendizado também, né? Porque eu não tive tanto isso na minha casa. O meu pai não colocou isso tão claro para mim, a relação de autoridade. E eu não tinha isso. Quem me chama é a minha esposa, me chama a responsabilidade para colocar a autoridade dentro de casa. E aí, com a disciplina positiva, fica muito mais fácil. Então, uma forma, agora trazendo, eu estou dando um contexto assim da compreensão da coisa, né? Mas agora, em termos práticos, Uhum. você pode muito bem falar, filho, eu tô vendo que você tá chateado porque eu não comprei o brinquedo que você queria, ou porque a gente não vai na festa do seu amigo, ou porque você queria ficar mais aqui na casa da vovó e a gente tá precisando ir embora, né? Eu tô vendo que você tá chateado, que você queria muito ficar aqui, mas olha é o seguinte, agora a gente precisa ir. E às vezes, se o menino grita com o pai, grita com a mãe, tem uma reação assim desrespeitosa, a gente pode muito bem, de uma forma educada e gentil, falar: filho, isso não, esse comportamento não. Com a mamãe não é assim que se fala. Não é assim que se fala com o papai. E se ele estiver muito estourado, muito nervoso, e uma coisa que acontece é a mãe ficar nervosa também, o pai ficar nervoso, que a gente fica, eu também fico, é a gente perceber o que está acontecendo e não entrar na onda de irritação. Não entrar, porque isso a gente acaba entrando numa discussão raivosa muitas vezes. Porque isso provoca, às vezes até provoca raiva nos pais. O filho fala de um jeito que o pai ou a mãe se sente desrespeitado, se sente assim, que está afrontando a autoridade, que não está reconhecendo o esforço dos pais de trazer uma educação. Então, tem muitas emoções que passam por nós também nessas situações. Então, a gente precisa desenvolver também uma autoconsciência de perceber a dinâmica que está acontecendo dentro de nós, perceber quando a gente está irritado, porque o filho irritado deixa os pais irritados também, e vice-versa. E a gente tem uma sabedoria de saber esperar. Tem até uma aula lá do curso, não sei se você viu, que é a respeito da paciência, né? Saber esperar. Então, perceber quando não é um bom momento da gente trazer uma educação para o filho. Porque quando a gente está irritado, não é um bom momento de acontecer a educação. A educação mesmo, para ser efetiva, para realmente entrar no coração da criança, para realmente ter um resultado positivo, precisa ser quando a criança está num estado mental e emocional de mais calma, de mais serenidade, de mais abertura para ouvir, de mais abertura para compreender o que o pai está orientando, compreender o que a mãe está orientando.
Enquanto o filho tá aborrecido, tá contrariado, sabe? E às vezes a gente entra numa coisa de ansiedade, porque precisa corrigir, porque precisa ensinar e mostrar o que a gente quer mostrar para o filho. Mas se ele está num estado alterado emocionalmente, e nós também estamos, ele não vai entender, simplesmente não funciona. E a gente está sujeito a falar coisas que ferem, que machucam, que magoam a criança, que ameaçam a autoestima da criança. Tem muitas coisas que a gente pode fazer por falta de consciência mesmo, por falta de autocontrole. Então é muito importante desenvolver essa sensibilidade de se perceber e saber esperar o momento certo. E aí nesses momentos, falar, filho, olha, eu tô vendo que você tá um pouco irritado, eu também tô um pouco irritada agora, então vamos dar um tempo. Quando você estiver calmo e eu estiver calmo, a gente conversa. Olha que interessante, né? Então a gente usa a nossa autoridade, porque nós somos grandes e eles são pequenos, para eles, né? Usar a nossa autoridade para impor alguns limites. Então, desse jeito que a conversa tá indo, eu me recuso. Não vamos conversar desse jeito. Eu só vou conversar com você quando eu e você estivermos calmos. Então, nós estamos colocando um limite aqui para a nossa interação. Para como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Nós temos o direito de fazer isso. E sempre é possível a gente usar uma técnica da comunicação não violenta também, que é o que eu falei agora há pouco, de perguntar, filho, você está chateado porque aconteceu tal coisa? Sabe? E trabalhando com a criança para ela perceber o que ela está sentindo. E isso traz dois aprendizados ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, ela vai aprendendo a perceber as próprias emoções, porque a gente coloca em pauta, né? A gente começa a conversar com a criança sobre as emoções que ela está sentindo. E ela começa a perceber. Isso é muito bom para a criança. E um outro aspecto da gente fazer isso é ela perceber que a gente se importa com ela. Quando a gente está falando, você está sentindo isso, né, filho? Puxa, sabe? Ela sente que a gente se importa com ela. Isso é muito importante, porque quando a criança sente que a gente se importa com o sentimento dela, quando for o momento da gente trazer uma orientação, trazer um conselho, né, uma orientação de conduta, porque ela confia que nós nos importamos com ela, que nós compreendemos ela, sabe? Então é muito importante criar essa ponte de confiança.